A partir de agora, entrevistamos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt, do PSDB. Deputado, obrigado pela presença aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Rubens. É sempre um prazer poder estar aqui nos estúdios da 730. Bom dia, Eduardo. O ano sendo finalizado com a notícia no âmbito pessoal boa, né, presidente? O senhor, boa. Apesar da rotina com filho pequeno, praticamente recém-nascido, está aqui de manhã cedinho. Não, mas isso aí é mais fácil agora com o filho pequeno. Quando não tem, você consegue dormir. Quando você passa a noite de manhã, fica mais fácil você chegar de madrugada. Mas é uma alegria muito grande. Na verdade, não só para mim, do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista político e também empresarial. Um ano de muitas alegrias e motivo para comemorar, assim, agora, no final do ano. Nós vamos falar muito sobre a questão política e administrativa, né, também, da Assembleia. Sim. Mas na economia, o senhor é um empresário do setor de mineração, principalmente aqui no Estado. O ano foi bom mesmo? Nós tivemos um ano melhor. Na verdade, nós tivemos um ano muito melhor do que era a expectativa dos segmentos empresariais. No segmento da mineração, a minha, que é a mineração básica e diretamente ligada ao agronegócio, nós tivemos uma clara sinalização de melhora e de recuperação. Extração de calcário, né? Exatamente. Eu trabalho diretamente também com os agregados de construção civil. Eu percebi também que existe uma retomada, principalmente muito em função do Minha Casa Minha Vida. Já há clara sinalização também no que tange essa recuperação. Agora, no que tange a grande mineração, e aí nós falamos de grandes conglomerados, empresas multinacionais, nós tivemos uma balança positiva para alguns setores, mas extremamente negativa para outros. Não no ponto de vista comercial, mas tivemos o fechamento da Sama lá em Minasul, isso é muito ruim, né? Em Niquelândia, nós já tivemos a fábrica da Votorantim fechada, e muito provavelmente a Anglo ela está próxima a isso. Por isso que nós temos que ter muito, e eu tenho essa preocupação, sempre que existe algo que venha a impactar diretamente um setor que vive muito na linha tênue entre você ter um resultado positivo e um resultado negativo. Por isso eu constantemente defendo o setor, porque é um setor que gera muito emprego, é um setor que movimenta a economia de uma cidade. Nós devemos olhar com muito cuidado nesse sentido. O senhor fez observações, reclamações públicas recentemente sobre uma burocratização na Secretaria da Fazenda ligada especificamente ao setor da mineração. Isso foi resolvido, presidente? Sim, foi resolvido. Na verdade, nós fomos chamados, o que eu sempre discuto, Rubens, quando você vai tomar qualquer decisão referente a qualquer setor, chame aqueles que são os envolvidos. Não faça isso isoladamente. A partir do momento que você toma uma decisão isolada, fica parecendo que você ou quer, de repente, prejudicar, ou você quer, de repente, perseguir, ou você não quer ter um avanço de um setor que seja tão importante. Então, tudo que é conversado, tudo que é pactuado, e eu sempre fiz isso nas minhas tomadas de decisões e sempre fiz isso enquanto ali dentro da Assembleia, todas as minhas decisões são colegiadas, sempre que diz respeito ao governo eu vou até o chefe do Executivo e assim eu converso e delibero. Você fazer isso de maneira unilateral vai criando uma certa relação ruim entre aqueles que estão envolvidos e o Estado. Mas foi superado isso, acredito eu que é página virada. Presidente, agora falando sobre o balanço do trabalho especificamente da Assembleia Legislativa, nós tivemos alguns momentos aí durante o ano de falta de quórum. Para abrir sessão, sessões encerradas por falta de quórum, e agora, recentemente, foi aprovado o projeto da mesa diretora para cortar o ponto dos deputados que faltaram em sessões. Que balanço o senhor faz? Esse corte de ponto vai resolver o problema? Ano que vem é ano eleitoral, os deputados vão estar em campanha. Eu acredito que ano que vem nós vamos precisar sentar, conversar entre todos os parlamentares, estabelecer uma agenda, porque como é um ano eleitoral, fica difícil você exigir, apesar de que nós temos o período eleitoral em si, um período menor, mas as eleições elas começam bem antecipadamente. Eu acho que se a gente souber sentar todos os deputados e estabelecer um cronograma de trabalho, nós não teremos dificuldades em relação ao ano que vem. Em relação a esse ano, essa medida, eu acho que, até com pesar, que eu sempre digo isso, externo isso, porque
nós não precisaríamos tomar essa decisão se nós tivéssemos o entendimento que é extremamente necessário você estar presente ali na casa. Muitos deputados defendem, olha, não, mas eu estou trabalhando, eu estou recebendo uma liderança, eu estou visitando a minha base. Ok, tudo bem, mas a questão é que nós temos o plenário também, isso faz parte da atividade parlamentar. E olha que nós estamos falando aí de 2, 3 horas, você está em plenário 3 vezes por semana. Então infelizmente nós tomamos essa medida, até porque a sociedade tem nos pedido isso também, tem nos cobrado, e eu acho que não é nada mais justo do que a gente dar essa resposta à sociedade. Se todos os trabalhadores são e precisam bater o ponto, por que não os parlamentares também assim o fazer? Eu acho que vai resolver de certa forma. Eu acredito que pelo menos você tem uma justificativa daqueles que estão em plenário não pagarem para aqueles que estão fora. Hoje o que acontece é isso, você acabou de dizer, olha, você teve sessões que não abriu ou sessões não fecharam. Na verdade, não abrir, eu acho que nós praticamente não tivemos sessões que não foram abertas. Acho que foi só uma com o Mané presidindo. Exatamente. E agora, sessões encerradas, houveram sim. Então, o que acontece? Eu acredito que se a pessoa agora quiser faltar à sessão, ela faltará e, obviamente, terá um desconto do seu salário. Então, paciência, ela não está ali. Então, essa é a forma de diferenciar que a gente encontrou também daqueles que estão sempre presentes, não serem penalizados em função daqueles que são mais faltosos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti, conosco aqui na 730. Deputado, agora sobre um projeto dos tantos que estão na pauta para votação nessas sessões extraordinárias, nessa semana, o que tem causado muito polêmica ontem nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, foram 4 horas de discussão entre os deputados. O projeto prevê autorização para o governo conceder à iniciativa privada a administração de mais de 800 quilômetros de rodovias goianas com cobrança de pedágio. O senhor fez observações sobre isso e ontem se reuniu com o presidente da GETOP, Jaime Rincon. Quais são as observações que o senhor ainda faz? O que pode mudar no projeto? Bom, primeiramente, eu sempre externei e deixei claro que eu não sou contra você ter pedágios em algumas rodovias. Sobretudo aquelas rodovias que passaram a ser as rotas alternativas às rodovias federais. Por exemplo, vou citar um exemplo, todo mundo ia para Caldas Novas pela BR-153, passando ali pelo trevo de Piracanjuba. A partir do momento que foi instituído aquele pedágio, todos passaram a usar a rota de Cristianópolis. Você chega até Cristianópolis e vira ali então. Então o fluxo aumentou muito e com certeza a manutenção dessa rodovia ela se torna mais cara. Com certeza a competitividade da rodovia federal para a estadual ela é muito desleal, de maneira que eu entendo que poderia se ter o pedágio ali. Mas, de acordo com o projeto inicial, nós não teríamos a necessidade de duplicar essa rodovia. Agora terá a necessidade de que ela seja duplicada, quer dizer, dando mais segurança, propiciando aquele que está utilizando os serviços das rodovias, tem uma maior segurança e uma conservação dos seus veículos. Então, era justamente, principalmente essas observações que eu vinha fazendo no projeto inicial. Com relação às pessoas que moram em região metropolitana. Por exemplo, Trindade, quantas mil pessoas moram em Trindade e trabalham em Goiânia? Goianira da mesma forma. Enfim, essas cidades, né? Senador Canedo, essas cidades seriam muito penalizadas, de maneira que nós também conseguimos tirar dessa região metropolitana essas pessoas que ali trafegam. Enfim, eu acho que houveram avanços, eu fui tecnicamente convencido por alguns argumentos que o presidente da GETOP me colocou ontem. Como a sessão acabou, já era 10 horas da noite, eu ainda não vi o teor das emendas que foram colocadas, mas acredito eu que o projeto está bem melhor do que comentou. Acredito que ali no parlamento, e eu quis provocar isso também, que o local correto e apropriado para essas discussões é justamente ali. Se deixar sair um projeto para depois uma deliberação simplesmente por servidores da agência, eles vão sofrer pressão de empresas, eles vão sofrer ali uma influência muito grande daquelas empresas que querem participar desse edital. Já no legislativo, nós temos a oposição, nós temos a situação, e essas discussões fazem geralmente a melhora dos projetos. E a questão da modicidade tarifária, o senhor acha que tem que ser
o modelo de São Paulo, que é a questão da melhor qualidade da estrada possível, não importa o preço, ou mais o modelo federal, que é mais a questão do menor preço possível, e aí o que der para fazer com esse menor preço possível de qualidade, tá bom? Não, eu sou da tese, Eduardo, se a gente conseguir talvez uma mescla desses dois modelos, seria o ideal, porque quando você coloca o menor possível, geralmente você não vai dar o melhor tratamento ao usuário. Eu estou colocando barato aqui, então não me cobre que eu preciso dar uma assistência adequada à rodovia. E também, se eu colocar quanto mais alto também, nós podemos inviabilizar as nossas rodovias e a própria economia, porque nós somos um estado ainda que está em desenvolvimento, ele cresce bastante. Nós temos uma malha viária ela é muito maior do que isso, talvez nós teríamos aí mais de 2.000 quilômetros que fosse o projeto talvez na mente do governo para se colocar pedágios, mas chegou-se ao número de 800 quilômetros, talvez um pouco menos seria. Então, quer dizer, isso também tem que ser, aqueles que vão assumir é uma empresa, eles também têm que trabalhar com certo lucro para que eles possam dar também um serviço de qualidade ao usuário, mas eu acredito que as nossas tarifas, elas serão menores do que aquelas que são praticadas pelo governo federal aqui no nosso estado. Até porque o movimento das rodovias ele é muito diferente. Então, você vai fazer um estudo em cima de tráfego de veículos, daquilo que se estabelece. Então, eu acho que vai ser menor. O senhor ainda não teve a definição das emendas que foram acatadas no projeto, mas basicamente é isso que o senhor citou, contrapartidas, obras que as empresas vão ter que fazer. Tem uma emenda também muito interessante do deputado Francisco Júnior, que obriga essa concessionária a fazer um anel que liga a GO 070, se eu não me engano, 080, até a GO 0... Até a GO 080, a 070 e a BR-153. Né? Exatamente. Porque a Triunfo Concebra tem que fazer esse anel da BR. Exatamente. Isso vai desafogar sobremaneira o nosso, vamos dizer, o nosso anel viário. Porque o nosso anel viário não é mais um anel viário, é uma avenida. Quem passa por lá sabe que é uma avenida. Isso está totalmente inviabilizada. Então, se nós conseguirmos fazer esse anel externo, nós vamos melhorar muito o fluxo de veículos dentro da nossa cidade. Então, essa também foi uma ideia muito acertada do deputado Francisco Júnior. Só para lembrar, né, porque a Triunfo Concebra tem que fazer esse anel, tirando o trânsito da BR, dos caminhões, principalmente, que passam pelo estado de Goiás e vão para outras regiões, eles passam hoje pelo meio de Aparecida e de Goiânia, né? Esse anel vai passar lá por fora, próximo a Senador Canedo, e só vai retomar onde hoje é a BR-060, depois do posto da Polícia Rodoviária Federal. O problema é que isso vai levar esse trânsito de caminhões lá para a região norte de Goiânia, por isso esse anel também, para que os caminhões possam fazer o trânsito. Quem vem da região sul, sudeste do país, passa pela BR-153 para ir para outras regiões, para a região leste do país, tem que passar para pegar a GO 080, daí essa obrigação no projeto. Perfeitamente. Presidente, e o projeto dos cartórios, hein? O presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho, levou o projeto até lá, gentilmente ao senhor, mas acaba sendo um problema para a Assembleia lidar, é uma mudança muito grande, né, para esse serviço que é prestado no Estado. Eu até fiz uma colocação e saiu que eu tinha dito que o projeto era inconstitucional. Na verdade, eu expressei, mas não era isso que eu queria ter expressado. O que eu penso é que jogou uma bomba na mão do Legislativo. Por mais que tenha deferência e o respeito pelo Legislativo, não é um projeto tão simples de ser trabalhado. Quando eu disse, na verdade, não era a inconstitucionalidade do projeto, eu preciso avaliar, e aí por isso que eu disse que não dá para votar esse projeto tão rapidamente. Primeiro que nós temos que ter um relator extremamente capacitado, experimentado, um relator absolutamente isento, um relator que terá capacidade de dialogar com todas as partes envolvidas, entender se realmente o desmembramento de alguns cartórios não vai gerar um maior custo para a população, se aquele cartório que realmente, por exemplo, você prestou um concurso recentemente para determinado cartório que houve a vacância, e aquele cartório é um cartório de registro, é um cartório de protesto, enfim, é um cartório de notas, e aí, de repente, a gente delibera dizendo, fala assim, olha,
valeu, você estudou tal, mas a partir de agora o seu cartório não é mais assim, você vai escolher uma das que você quer aí que eu vou desmembrar. Mas peraí, eu prestei um concurso para isso, eu teve um edital, então, quer dizer, pode? Essa é a primeira pergunta. Ok, então ótimo. Mas e a hora que desmembrar? Eu precisar pegar uma certidão que eu iria lá no seu cartório pegar essa certidão aqui enfim, de Qualquer área, não? Registro de imóveis, qualquer coisa. Bom, agora você vai ter que pagar por 4, porque aqui agora desmembrou para 4. Será que isso vai acontecer? Então nós teremos um custo muito grande e até porque, como você citou agora no início, eu sou um defensor árduo da desburocratização. E a minha briga, inclusive, quando foi com a própria Secretaria da Fazenda, era justamente que eu estaria dando dinheiro para cartório. Por que eu tenho que agora, cada 6 meses, ir lá para o cartório, tá aqui, me dá as certidões aqui que eu preciso levar na Secretaria da Fazenda. Por qual motivo? Então, o meu pensamento paira em cima disso. Agora, é público e notório que nós precisamos de mais cartórios. Hoje a realidade de Goiânia, a realidade do entorno do Distrito Federal, a realidade de cidades aqui da região metropolitana, elas mudaram bastante. Quando se teve cartórios, a última mudança são mais de 40 anos. Então é notório que a gente precisa realmente trabalhar isso. Não é um trabalho tão fácil, acredito eu que o relator, eu estou trabalhando muito para que seja o deputado Hélio de Souza, porque acredito eu que ele teria todas as credenciais que eu citei agora há pouco para relatar esse projeto e relatá-lo de maneira que atenda principalmente os anseios da população goiana. O senhor continua com a ideia de ser candidato à reeleição e não a deputado federal ou ainda pode reavaliar isso? Olha, hoje eu trabalho com as 3 ideias, de ser deputado federal, ser deputado estadual e voltar às minhas atividades empresariais, não sendo candidato. Pensei que a terceira ideia seria ser candidato a governador, não? Essa é a quarta, né? Mas essa está um pouco mais complexa. Mas, dentre essas 3, eu te confesso que você pavimentar uma eleição para deputado federal, faltando 6 meses para uma eleição, praticamente, não é tão simples assim. Apesar de eu já ser um deputado mais conhecido, a projeção enquanto presidente da Assembleia, ela me ajudaria bastante, mas o sistema político não é tão simples assim. O sistema político ele requer hoje uma condição financeira, acordos prévios, enfim, não é tão simples. E nós vamos participar de uma eleição extremamente desgastados, com a população totalmente desacreditada. Obviamente que aqueles que têm uma trajetória ilibada terão ainda condição de ir até a casa do eleitor e pedir o voto, mas não será fácil o convencimento. O senhor não tem definição sobre o rumo político para 2018? Se a eleição fosse agora, estivéssemos entrando nas convenções, eu seria candidato a deputado estadual, candidato à reeleição. Né? Mas agora nós temos ainda mais de 6 meses para essa definição. Vou ter oportunidade, confesso a você, que enquanto líder do governo e posteriormente agora enquanto presidente, nesse primeiro ano, eu tenho 3 anos que eu praticamente não faço política, tem 3 anos que eu fico me dedicando única e exclusivamente à Assembleia Legislativa. Então eu preciso dar uma volta, vou fazer isso agora nesse recesso parlamentar, sentir dos meus companheiros, sentir qual a visão que eles têm, porque aí eu também tenho discernimento, eu não sou apegado a isso, eu tenho minhas atividades empresariais, eu tenho a minha vida absolutamente resolvida, faço política porque gosto e acredito que estou contribuindo por uma melhora, mas a partir do momento que eu senti que essa não é a vontade do povo, eu realmente estou muito tranquilo em parar a minha atividade política. O senhor é otimista com a candidatura de José Hélio? Olha, eu sou otimista. Na verdade, eu acho que é uma candidatura que eu sou otimista porque eu conheço o Zé Hélio. Às vezes, o povo não é otimista porque ainda talvez não conheçam a sua capacidade de gestão e de administração. Eu vejo que ele foi, vamos dizer assim, um aluno extremamente aplicado, conseguiu se destacar enquanto o vice-governador no que tange a confiança do governador, que é o nosso grande líder, conseguiu conhecer o Estado como poucos, é madrugador, não tem preguiça, é trabalhador. Agora, essa minha visão, ela tem que chegar, e eu tenho que tentar fazê-la chegar também ao eleitor. Se nós não conseguimos, e
pelo que está se mostrando, ainda nós precisamos nos esforçar mais para que isso aconteça, nós não teremos êxito lá na frente. Mas muito mais do que a candidatura do Zé Elton, ela também só irá chegar, e seja ela, pode ser o Zé Elton, pode ser o João, o Pedro, quem quer que seja, com essa base absolutamente coesa, mas sobretudo com uma avaliação de governo muito positiva. Se nós tivermos isso, a eleição dele vai ter um crescimento normal. Hoje, eu avalio que pesquisas, elas estão restritas e extremamente restritas a um universo daqueles que vivem diretamente da política, ou que estão ligados de uma certa forma à política. A grande população, o trabalhador de um modo geral, aquele que está no campo, aquele que está no seu dia a dia, eles estão alheios à política nesse momento, eles estão muito indecisos. Então, efetivamente, essas eleições elas só vão acontecer quando realmente formos para a televisão, quando efetivamente as campanhas estiverem nas ruas, e aí sim tivermos a oportunidade de mostrarmos à população quem é quem, na verdade, na disputa dos votos. Presidente, o senhor falou sobre a importância da base estar unida para a eleição do ano que vem, e essa possibilidade da base ficar menor, né, com partidos que estão na base considerando fazer uma aliança com a oposição para ter vaga na chapa majoritária, tem uma disputa grande na base para essas vagas, enfim, essa possibilidade da base ficar menor, presidente? Ela existe, até porque, quando o ex-deputado Vilmar Rocha deu a entrevista, nossa, ficou uma coisa... Não, nós temos que ser realistas com algumas coisas. O que ele disse é verdade. Olha, existe uma fadiga? Olha, existe. São 20 anos. Então, isso aí não é um crime você dizer isso. Agora, é uma fadiga, mas por outro lado, e as conquistas que tiveram? Porque você, nesses 20 anos, você foi avaliado por 5 vezes. Então, quer dizer, nós tivemos muito a mostrar, nós tivemos muito o que foi feito, nós temos muito a mostrar ainda o que também foi feito nesses últimos 4 anos, de maneira que essa possibilidade, ela existe. Agora, valeria a pena também, eu sempre tenho dito, será que vale a pena carregar tanto fardo também, tanto peso aqui numa base aliada, e depois olha, ajeita aqui, ajeita ali? Eu vejo que a formatação, nós temos que pensar exatamente naquilo que vai ser, a árvore que vai dar fruto. A bananeira que já deu cacho, essa também não adianta. Nós vamos agregar peso e não vamos agregar resultado. Então, olha, quem que é a bananeira que já deu cacho? Que seja menor, mas que seja uma base... Pede para mim dar nome não, Eduardo. Mas eu sou um adepto, e aonde eu vou, em todas as pesquisas que eu tenho, todas as entrevistas. Olha, nós temos muitos nomes que estão surgindo, nós temos nomes novos, a população pede uma renovação. Obviamente, nós não podemos menosprezar a história e menosprezar tudo aquilo que foi construído por uma base. Nós temos que agregar sempre. Agora, a partir do momento que isso se torna muito difícil, as pessoas, porque nesses 20 anos, porque não é agora, tal, poxa, mas durante 20 anos serviu. Né? É aquela história da esposa. Peraí, tá bonitinha, tal, vamos lá. Aí 20 anos depois vamos trocar para novinha agora, o negócio de dizer, olha, vamos os dois entender que é o seguinte, nós dois também temos uma estrada que caminhamos juntos, nós precisamos entender isso, mas mais do que isso, vamos enxergar que existem lideranças novas que têm muito a agregar para uma chapa. O sistema eleitoral, enquanto for dessa forma, as pessoas não vão enxergar, os grandes líderes não vão enxergar as pessoas, vão enxergar a sigla. Ninguém está brigando para ter A ou B, não, mas está brigando para ter o partido tal, porque tem tantos minutos de TV, e brigando para ter o partido tal. Olha, eleição justa é o seguinte, vamos dividir o tempo igual aqui, vamos fazer o negócio dessa forma, vamos diminuir o número de partidos, vamos deixar a pessoa escolher entre os nomes que são efetivamente liderança e não aqueles que são os donos de partidos. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt, do PSDB. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na 730, mais uma vez, né, fazendo um balanço agora desse ano de 2017. Ainda tem sessão extra, muito provavelmente o trabalho se encerra nessa semana, né? Obrigado pela presença, presidente. Eu sempre à disposição, Eduardo, e queria dizer que a Assembleia Legislativa está sempre à inteira disposição da população. Deixar um abraço a todos os servidores, um Feliz Natal a todas as famílias goianas.
um 2018 de muitas conquistas, realizações e de muita saúde, principalmente. Eu tenho a mais absoluta convicção que todos os servidores da Assembleia Legislativa estão a cada dia resgatando a sua credibilidade, resgatando a sua autoestima e tendo orgulho de servir um poder que é tão importante para todos os goianos. Muito obrigado a cada um de vocês, em nome do Poder Legislativo, e que continue em 2018 dando essa cobertura, porque ela é muito importante, não só para nós, mas sobretudo para a população goiana. Muito obrigado. Obrigado, presidente.